Olá pessoal, Guilherme Zucoloto, mais conhecido como Zuco. Hoje nós vamos abordar um assunto um pouco mais teórico. Eu me lembro que algum tempo atrás, o Renato Amoedo, mais conhecido como Renato 38, participou de um podcast onde ele defendia o investimento em Bitcoin e ele proferiu algumas ideias, ele proferiu uma tese de que todos os investimentos no Brasil possuíam um retorno negativo. Segundo ele, a inflação real experimentada pelos consumidores nas prateleiras dos mercados era superior ao retorno de qualquer investimento no Brasil. Ele chegou a nomear essa tese, eu não sei se a tese é dele, mas ele disse que ela se chamava juros negativo, porque segundo ele, os juros, ou seja, o rendimento, a remuneração aos investidores daqueles investimentos era inferior à inflação do mesmo período investido. Portanto, na verdade, o investidor de bolsa de valores ou de renda fixa estava vendo o seu dinheiro perder valor ao invés de perceber remuneração pelos investimentos realizados. E nós vemos que, na verdade, o Renato 38 ele acaba incorrendo em um erro de fundamento aqui. Por que eu digo isso? Porque o maior estudioso que já existiu sobre a inflação e sobre a expansão monetária, ele se chamou Milton Friedman e ele dedicou a vida inteira dele a estudar a inflação e inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel da Economia sobre a inflação e sobre a teoria monetária. E ele dizia que as pessoas confundem inflação como causa e como consequência. E me parece que foi de fato o erro que acabou incorrendo o Renato Amoedo. Eu vou explicar para vocês. Quando nós falamos de expansão da base monetária, nós temos índices que medem a quantidade de dinheiro que está em circulação no mercado. Nós temos o índice M1, o M2 e o M3, que são inclusive índices que foram citados pelo Renato 38, se não me falha a memória, ele citou o índice M2, no entanto são três, tá? O índice é composto por três métricas. E ele mede a capacidade, ou melhor dizendo, a quantidade de dinheiro que está em circulação no mercado. Afinal de contas, o Banco Central é o responsável pela impressão desse dinheiro e ele tem controle de todo o dinheiro que está em circulação no mercado. Afinal, partiu das mãos do próprio Banco Central. Acontece que o Renato Amoedo ele comete o incauto erro de assumir que a expansão da base monetária é inflação. Ele usa a quantidade, o aumento da quantidade de M2 como inflação para suportar as suas alegações. Sendo que, na verdade, o Milton Friedman ele diz de forma muito didática que a expansão da base monetária não é a inflação em si, mas sim o que gera a inflação como consequência. Então pensem na seguinte hipótese. Pensem que vocês estão querendo comprar um computador, você está querendo comprar um computador de R$100, no entanto você não tem esses R$100 disponíveis. Então você coloca lá na sua lista de acompanhamento, coloca na sua lista de favoritos e continua vivendo a sua vida. Entra um governo populista, um governo que tem uma prática de imprimir dinheiro para jogar mais dinheiro em circulação no mercado e isso como consequência vai gerar uma circulação desse dinheiro e esse dinheiro posteriormente acaba caindo no seu bolso. E agora você tem os R$100 que você queria para comprar aquele computador. Então você vai lá, abre a sua lista de favoritos e clica para comprar o seu computador. Acontece que isso aconteceu não apenas com você, aconteceu com todo o mercado. Conforme o dinheiro vai circulando, este novo dinheiro que foi impresso vai circulando, vai caindo no bolso das pessoas. E essas pessoas passam a consumir produtos e serviços que, assim como você, antes não estavam alcançáveis para essas pessoas, porque elas não tinham dinheiro disponíveis. Agora elas têm dinheiro disponível. Portanto, elas passam a consumir mais, elas passam a comprar mais produtos, elas passam a consumir mais serviços, elas passam a ir no restaurante japonês da sua cidade, elas passam a ir no salão de beleza, passam a consumir uma carne
de uma qualidade melhor do que estava consumindo, e aí isso é percebido pelos fornecedores de mercadorias e serviços. Pense da seguinte forma: esta loja que vende esse computador que você estava querendo comprar por R$ 100, ela ao longo de muito tempo encontrou um equilíbrio. Ela colocou o preço de R$ 100 nesse computador não por acaso. As pessoas tendem a achar que as coisas acontecem por acaso no mercado. Acontece que o mercado geralmente ele tem um equilíbrio invisível. Alguns fariam de alguma forma uma menção à tese da mão invisível do mercado, mas não é bem o que se adequa aqui. Aquele fornecedor daquele computador, ele colocou aquele preço de R$ 100 não por acaso, mas ele colocou porque ele percebeu que é o preço que ele coloca naquele computador, onde ele tem a capacidade de equalizar os estoques de computador frente à quantidade de pessoas que estão querendo comprar aquele computador. Portanto, ele achou um equilíbrio. Se ele diminui muito o preço, ele perde uma margem de negociação e ele vai ter uma procura maior, ele vai precisar de um estoque maior, vai precisar de um maior custo de armazenagem. Então, ele encontrou um meio termo, ele encontrou um equilíbrio neste computador pelo preço de R$ 100. Acontece que no momento em que você procurou esse computador, assim como mais pessoas procuraram esse computador porque tem mais dinheiro disponível em mercado, o fornecedor desse computador percebe isso. Ele percebe que o estoque dele está diminuindo mais rápido, o estoque dele está acabando mais rápido do que geralmente costuma acabar. Ele percebe que houve uma procura maior pelo computador, porque ele costumava vender 10 computadores por mês e agora está tendo procura de 15 computadores por mês. Então, para trazer novamente equilíbrio para essa relação, o que o fornecedor desse computador faz? Ele sobe o preço do computador de 100 para R$ 120. Acontece que não apenas ele faz isso. A cabeleireira da sua cidade faz isso, porque mais pessoas vão procurar pelo serviço dela e ela tem uma quantidade de tempo disponível para arrumar cabelos. Ela tem uma quantidade de horas limitada para trabalhar. Mais pessoas estão procurando o serviço dela. Então ela procura trazer novamente equilíbrio para a prestação do serviço dela. O que ela faz? Ela aumenta o valor da prestação do serviço dela. Assim, menos pessoas passam a procurar o serviço dela e novamente a prestação do serviço de cabeleireiro está em equilíbrio. O mercado da sua cidade faz a mesma coisa. Ele nota que houve uma procura maior, está tendo uma procura maior por carne e que o estoque dela, o estoque do mercado não é suficiente para suprir essa nova demanda. Portanto, ele aumenta o preço da carne. Está tendo mais procura por melancia, por banana. O mercado faz a mesma coisa. Aumenta o preço desses produtos para novamente trazer um equilíbrio para a quantidade de procura que está tendo para estes produtos. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, porque as pessoas costumam falar que os preços dos produtos variam porque o mercado capitalista, o empresário malvadão faz isso visando lucro. E não é tão somente isso. É lógico que todo empresário visa o lucro, senão a atividade não existiria. No entanto, os preços praticados, eles devem obedecer uma lógica, como eu disse para vocês. Eles devem obedecer um equilíbrio entre procura e entre a quantidade, a capacidade de fornecer esse produto e esse serviço. Então, o ato deste empresário, o ato deste prestador de serviço de subir o preço do seu produto, de subir o preço do seu serviço, não é um ato malvadão. É um ato que visa unicamente trazer novamente equilíbrio para esta relação. Porque pensem que as pessoas possuem produtos e possuem serviços limitados. Portanto, elas precisam possuir uma previsibilidade da quantidade que elas vão trabalhar ou da quantidade de produtos que elas vão fornecer, até mesmo para um controle melhor de estoques.
para um controle melhor das suas horas trabalhadas. Isto é o livre mercado. Ele se ajusta conforme as necessidades, conforme a procura daquele serviço ou daquele produto. Portanto, aqui nós presenciamos o que eu acabei de narrar para vocês, nada mais é do que a inflação. O fato do fornecedor do seu computador ter subido o preço do produto dele, o preço do computador de 100 para 120 reais. O fato da cabeleireira ter subido o preço do seu serviço. O fato do mercado ter aumentado o preço da banana e o preço da melancia, nada mais é do que a inflação. Portanto, aqui nós vemos a materialização da inflação. Portanto, são dois fatos distintos que vocês acabaram de presenciar. Inicialmente, lá no começo, o governo aumentou a quantidade de dinheiro em circulação. O governo emitiu mais moeda. Posteriormente, para trazer equilíbrio para o mercado, os empresários aumentaram o preço dos seus serviços e dos seus produtos para balancear a nova procura por esses produtos e serviços. Portanto, vocês acabaram de presenciar o que é a inflação. Portanto, a inflação não é o aumento da base monetária. A inflação não é o aumento da quantidade de dinheiro em mercado. A inflação é o segundo momento. A inflação é a consequência. A inflação nada mais é do que a procura do empresário pelo reequilíbrio da relação negocial. Portanto, vocês percebam que se está havendo um aumento de preços praticado por empresários, quem vocês acham que vai capitalizar em cima desse aumento de preços? Se não as empresas. Percebam que a inflação por si só é capaz de aumentar a receita das empresas. É lógico que nós poderíamos discutir, aprofundar um pouco mais a discussão de que a inflação, por outro lado, também acarreta aumento de custos para essas empresas. No entanto, esse aumento de custos, em alguma medida, vai ser repassado também no preço dos produtos. Porque, afinal de contas, todas as atividades privadas precisam obter lucros, senão ela deixa de existir. Portanto, durante um período hiperinflacionário, ou seja, durante um período de aumento da inflação, você obrigatoriamente tem que estar comprado em boas ações. Ações nada mais são do que fatias de empresas. Buffett já dizia, o mercado de ações não existe, é uma abstração. O mercado de ações apenas serve para você comprar fatias de boas empresas por bons preços. Portanto, o mercado de ações é a única defesa que existe para o cidadão comum à inflação. Portanto, ao contrário do que diz o Renato 38, a única forma do cidadão comum se proteger da inflação é ser sócio dessas empresas, que são as empresas que vão, como consequência da expansão da base monetária, aumentar os seus preços e, portanto, aumentar as suas receitas. É muito importante e é muito interessante notar que durante períodos inflacionários, o que acontece com o mercado de capitais é que as ações se valorizam. E por que as ações se valorizam? Porque a receita dessas empresas está crescendo. E por outro lado, aquelas pessoas que acreditam na renda fixa e acreditam que a renda fixa é um instrumento mais seguro do que o mercado de ações, durante períodos hiperinflacionários, eles amargam terríveis prejuízos. Por quê? Vamos colocar aqui que existem 3 tipos de renda fixa, majoritariamente. Aqueles títulos pré-fixados,
ou seja, você comprou um cupom com um valor de rendimento definido, por exemplo, 10, 12%, esse é o pior de todos. Imagine períodos inflacionários como o vivido pela Argentina atualmente. 100% de inflação, 120% de inflação. Imagine se essas pessoas compraram títulos pré-fixados a 10%. Os títulos deles estão rendendo 10% ao ano, enquanto a inflação é 100%, 120%. Aí eu concordo absolutamente com o Renato 38. Imaginem quem comprou títulos atrelados ao CDI. CDI, a taxa acompanha geralmente a taxa básica de juros. Acontece que a taxa básica de juros ela é definida pelo governo, no Brasil pelo Banco Central, mas ela não consegue acompanhar a inflação em períodos hiperinflacionários. Continuemos na Argentina, Argentina com juros de 100%. É possível que o CDI chegue a pagar esse 100%, no entanto com muito mais atraso do que o ritmo de crescimento da inflação. Ou seja, se a inflação está subindo, nada melhor ao investidor do que estar posicionados nessas empresas que estão repassando esses aumentos de preço e, como consequência, estão aumentando as suas receitas. Apenas para que vocês tenham uma ideia concreta disso que nós acabamos de presenciar, eu vou abrir para vocês os gráficos da Bolsa de Valores, da inflação e do CDI vivenciados hoje pela Argentina, para vocês comprovarem na prática o que acontece com o mercado de ações durante um período hiperinflacionário. Então aqui nós temos um gráfico que demonstra, desde os anos 2000, o retorno do CDI frente ao retorno do Merval, que é o índice argentino do mercado de ações. Aqui nós temos o Ibovespa e na Argentina eles têm o índice Merval. Portanto, nós vemos aqui que a linha azul é o CDI, que é o que geralmente acompanha o que os títulos de renda fixa pagam, e em preto nós temos a linha do mercado de ações argentinos. Nós vemos que a inflação argentina começou a aumentar abruptamente a partir do ano de 2018. Aliás, vamos avaliar primeiramente o outro gráfico, o gráfico que avalia a inflação. E aí nós vemos que aqui, na linha preta é a inflação e na linha azul é o mercado de ações argentino. A linha preta, ou seja, a inflação, ela começa a aumentar exponencialmente a partir de 2018. Ao passo que o mercado de ações lateraliza durante esse período e, posteriormente, ele começa a capitalizar todo esse aumento de inflação. E durante quase todo esse período final, onde a inflação ainda está subindo, nós vemos, deixa eu dar um zoom, não sei se vocês conseguem ver, nós vemos que o período de maior inflação, a linha azul, ou seja, o mercado de ações, quase sempre está retornando acima do que a inflação. E aí, logo naquele sprint final, o mercado de ações dispara na frente da inflação. E agora nós vamos voltar para o outro gráfico para ver o comparativo. Aqui vocês conseguem visualizar melhor ainda que durante o período hiperinflacionário, o mercado de ações acompanha o crescimento da inflação, justamente porque as empresas estão repassando o aumento dos preços, ou até mesmo praticando o aumento de preços, aumentando as suas receitas. Portanto, as suas cotações aumentam conforme a inflação sobe. E agora a comparação do mercado de ações, agora em preto, com o CDI. Nós vemos que o CDI ele perde a capacidade de acompanhar a inflação, de forma que durante todo o período inflacionário, o mercado de ações retorna muito mais do que os rendimentos
de renda fixa. E agora vamos fazer um outro exercício. Eu gosto sempre de avaliar historicamente os retornos dos ativos por meio do TradingView. Eu recomendo que vocês façam o mesmo com as suas investidas. E aqui eu já tenho aberto a linha rosa, o índice Merval, que é o índice de ações argentino. E nós vemos que o Merval ele apresentou um retorno constante, até similar ao do Ibovespa. No entanto, a partir do ano de 2018, o Merval começa a descolar do Ibovespa e começa a retornar bastante, valores muito altos realmente ao acionista, chegando a retornar de 2020, 2019 até 2025, 8.000% ao acionista. É lógico que os argentinos vivenciaram uma inflação altíssima nesse período, portanto esses 8.000% não correspondem a valores tão altos como eles parecem. No entanto, a gente pode fazer a comparação da inflação com o período. Vamos pegar, por exemplo, do começo de 2022, 3 de janeiro de 2022, até o final de 2024, janeiro de 2024. Nós vemos que o índice, ao longo desses anos, retornou 4.500%. Agora nós vamos fazer um segundo exercício. Eu gosto de usar muito o ChatGPT para contas rápidas e simplificadas. E agora o ChatGPT vai calcular para a gente qual foi a inflação acumulada durante esse período na Argentina. Ela fez uma fórmula composta, tá? Então não é um rendimento simples, é um rendimento acumulado da inflação, realmente um rendimento composto, que é o que nós gostaríamos, e chegou em uma inflação acumulada neste período de 1.046%. Portanto, voltando ao gráfico, no mesmo período, o Merval, o índice de ações argentino, retornou mais de 4 vezes do que a inflação acumulada no período. Portanto, aqui comprovando que durante períodos hiperinflacionários, ao contrário do que muitos pensam, a Bolsa de Valores é a única forma de proteger o capital do investidor.